gente tá com um problema e a gente não consegue... Pensa que você é filho agora, tá? Só filho. Vocês não são pais nesse momento. E você tem um conflito, uma coisa muito difícil, que você tá passando, ou mal, ou tá doente, ou na vida e tal. E esse conflito, essa dor que você tá sentindo, tá fazendo o seu pai ou a sua mãe ficar muito triste ou preocupado. Não é difícil, porque sim, você já tá passando por um conflito, já é tão difícil passar por aquilo, e você ainda é responsável pela dor do seu pai e da sua mãe, e você não consegue resolver, porque você não consegue resolver a si mesmo. E a sua mãe tá lá toda preocupada, toda desesperada, o seu pai não sabe mais o que faz, e ele não sabe o que faz, porque ele não pode fazer nada, porque é um conflito seu. E você tem dor e você não consegue resolver aquela dor. E ainda assim você tem mais o peso de estar deixando o seu pai triste, preocupado, amargurado, o que quer que seja. Então, quando um pai consegue não absorver, consegue ser só o colo que aquele filho precisa, quando ele precisa, não é falar eu te avisei, não, porque às vezes a gente faz tudo errado e eu não preciso falar, eu já sei que eu fiz errado. Posso deitar aqui, né? Eu só queria um cafuné, não precisa dar conselho, tem hora que a gente não quer conselho, a gente só precisa estar ali. Então pensa agora no movimento, então se o seu pai simplesmente tirasse esse peso e falasse, filho, vai ficar tudo bem, quando você precisar o pai tá aqui, é um processo, tá? Vai doer, e deixar ele passar por esse processo, apesar do filho culpar, por que você não faz isso comigo? Mas imagina, entende? Porque também tem, né? A gente quando é mais jovem, a gente bota a culpa nos outros, normal, aí fácil, depois a gente vai crescendo, vai identificando. Então, só que se você não carrega essa, ele não precisa carregar mais essa dor. Pô, e aí a pessoa que eu mais amo ainda tá fazendo sofrer. E eu não consigo resolver? Porque eu não consigo resolver o meu conflito. Então, acabou, né? Eu nunca vou fazer minha mãe parar de sofrer. E aí pode aumentar, porque daí ainda tem a culpa. E aí piora. Então aí, pensando de filho para pai, a gente entende de pai para filho. Então, não vamos colocar mais esse peso. Ai, a mãe tá infeliz por causa do que eu faço e eu não consigo fazer outra coisa. Pô, ainda sou culpado pela infelicidade da minha mãe. Eu já tô em crise, em dor. Caramba, eu ainda sou culpado pela minha mãe triste. E todo dia quando eu chego ela tá chorando. Entende? Cada um tá passando pelo seu processo. Ah, mas é muito complicado. O que ele tá fazendo é muita ignorância, ou é muita maldade, sei lá. Ou com ele mesmo, com outra pessoa, e ele não tá enxergando. Ok, ele só está dentro de um processo de aprendizado, de inocência, de ingenuidade, de ignorância em relação a como lidar com aquilo. Isso ele pode aprender com as buscas naturais, entende? Então por isso que eu falo, é muito difícil, e aí a gente faz isso, é natural. E eu passei por isso, e eu ainda achava que eu tinha um monte de conflito, eu não sabia, eu não fazia a menor ideia, eu não conseguia lidar com todos eles, eu sentia um monte de coisa que eu não sabia o que era, e só depois que e aí ainda minha mãe, eu fazia ela sofrer com as minhas atitudes, e eu também colocava a culpa nela, que ela não entendia, que ela não olhava, por quê? Porque eu queria que ela me ajudasse a entender, mas eu não conseguia nem eu entender, nem explicar, era tão fora do contexto que eu sentia, não conseguia explicar o que eu sentia, né? E eu ainda via ela triste. E aí E aí eu tinha ela cada vez, quanto mais eu via ela triste, mais eu sentia, ela se recolhia e eu me recolhia. Menos eu tinha minha mãe e minha mãe me tinha. Entendeu? E por causa disso. Então, por isso que eu acho que é bem complexo. Os nossos processos internos são muito particulares.